Hoje você vai aprender. Hoje você vai compreender o fim de uma civilização. Porque tanto na Europa quanto nos Estados Unidos estão surgindo leis absurdas. E claro, uma hora ou outra, isso vai chegar no Brasil, mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, eu trouxe até uma matéria, onde existe uma governadora que quer banir o fogão a gás, fazendo você ficar profundamente dependente de um fogão a indução da energia elétrica estatal. O próprio gás em si já é algo, né, que não é natural, que gera uma certa dependência, ou seja, o gás encanado, ou seja, simplesmente você ter que ir em algum lugar comprar o gás. Já gera uma dependência. Agora, colocando fogão a indução, a companhia elétrica estatal, ela manda e desmanda na sua vida. E dependendo das suas ações e condutas, você pode ser punido por elas. Por exemplo, eu quero mostrar aqui para vocês algumas leis que estão para entrar em vigor, tá? E isso fará com que as pessoas vivam aprisionadas na cidade. Cada vez mais as pessoas não vão saber caçar, não vão saber plantar, vão comer o pior tipo de alimento, vão estar submissas ao governo porque nada poderão fazer, até chegar o momento do colapso econômico, colapso do sistema para a vinda do anticristo. E é bom você se preparar. Agora, antes de eu poder falar sobre esse assunto, tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês, que eu acho extremamente importante, tá? É o seguinte, o conteúdo premium, ele vai sofrer um reajuste do seu valor. Então, quem está pensando em fazer parte do conteúdo premium, obter o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, eu acho bom você pegar essa promoção agora, onde você tem 3 anos de acesso e suporte, e você tem um preço que vai sofrer reajuste, mas ainda não sofreu. Então, se eu fosse você, eu iria participar. Por exemplo, né, ontem, esse aqui foi um dos meus alunos. Lá no grupo, a gente tem um grupo, vou mostrar a imagem aqui para vocês. A gente tem um grupo chamado Marketing Digital. E nesse grupo, né, olha só, um dos meus alunos publicou aqui, ó, que ele fez R$ 837 em uma venda. Agora, isso é uma das coisas que eu ensino. Fora Bitcoin, fora outras coisas que a gente sempre está falando por aqui. Mas, né, sem falar do Bitcoin, somente falando do marketing, eu acho interessante o seguinte. Tanto no conteúdo premium, você tem toda uma estrutura que te ensina a anunciar e vender, que esse é o meu trabalho. Dentro do grupo, eu publiquei as imagens que eu estou utilizando para poder vender, as minhas campanhas publicitárias, como eu faço as minhas campanhas publicitárias. Aí os alunos, o que eles fizeram? Pegaram como referência e começaram a aplicar na vida deles. Por isso que eles têm um enorme sucesso. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, não é o primeiro aluno que faz venda. A gente tem muitos alunos que fazem muitas vendas aí também, tá? Mas é só para vocês poderem ver aqui, ó, mais um que fez venda. Então o tempo todo é aluno fazendo venda, tá? Apesar que a grande maioria dos alunos optam por trabalhar com o Bitcoin e eu não acho problema. Então assim, conteúdo premium a gente foca muito no marketing digital e a gente foca muito no Bitcoin também. Por exemplo aqui, ó, eu estava falando com um dos meus alunos, ó, ele pegou 5,84% de rendimento aí no Bitcoin, tá? Então quem quiser participar dos grupos, obter meu contato pessoal, pegar, são mais de 100 aulas, 3 anos de acesso e suporte, e nesse preço que tá, eu sugiro que você faça a aquisição agora. Depois o preço vai sofrer um reajuste, tá, pessoal? Então isso aí é natural, o mercado é assim, a gente corrige baseado na inflação, tá bom? Então fica aí, né, para quem quiser conhecer esse tipo de trabalho. Falando disso, eu preciso falar para vocês o seguinte, sobre esse artigo aqui, e o porquê que existe um processo de descivilização. A ideia do governo, do sistema, é fazer com que você fique profundamente dependente do sistema. Que você ame o papai Estado e que você simplesmente não consiga fazer nada por fora. Por exemplo, em alguns estados, nos Estados Unidos, algumas regiões, é proibido você plantar árvores frutíferas,
é proibido você plantar verduras. Eu já trouxe matérias aqui no canal de uma família que utilizou o espaço do quintal deles para produzir rúcula, brócolis, para produzir alimento. E aí simplesmente o governo foi lá e multou os caras. Não, não pode. Se você quiser colocar aquela grama horrorosa que não presta para nada, é só um enfeite, beleza. Se você quiser colocar aquelas árvores que não servem para nada, a não ser atrapalhar a vida das pessoas, ok. Mas você não pode produzir o seu próprio alimento. É nisso que nós estamos chegando. Quando eu falo para as pessoas que haverá um momento que você simplesmente vai ter que fazer uma escolha pessoal na sua vida, é porque haverá esse momento, onde simplesmente não vai poder nem plantar nem nada. E aí eu sempre falei uma coisa que eu acho importante. Haverá um momento que você vai ter que morar num sítio, numa chácara, numa fazenda para você sobreviver. Só que aí é só meio termo. É só meio termo. Porque a coisa vai chegar num nível, que a sobrevivência vai ser, infelizmente, cara, do jeito que a coisa está andando, a sobrevivência vai ser na floresta. Por exemplo, você trabalhar em cima de uma coisa chamada sintropia, ou simplesmente agrofloresta. O que é isso? Você tem um sítio, uma chácara, aí a sua chácara, o seu sítio, a cerca final do seu sítio, dá para um parque nacional, dá para uma área de reserva nacional, dá para uma serra, dá para um meio do mato que não pode, explicitamente proibido que seres humanos ali possam construir algo. Infelizmente os caras vão ter que ir lá, cavar buraco, limpar uma área, colocar uma árvore frutífera, outra árvore frutífera, e ficar plantando entre uma árvore e outra, plantar árvores frutíferas. E aí, né, numa região vai ter árvores frutíferas, né, vai ter uma agrofloresta, muitas vezes até mesmo com alguns legumes, só que as árvores grandes vão estar tampando e ninguém vai saber que você está produzindo alimento ali. Daqui a pouco, produzir alimentos será algo clandestino. Então nós estamos chegando nesse nível. Felizmente, eu não acredito que o mundo viva mais 100 anos pela questão da inversão magnética, pela questão das coisas que estão acontecendo. Mas eu não sou dono da verdade, então a gente tem sempre que nos resguardar. E o futuro da sobrevivência, infelizmente, é a comunidade, onde você vai ter pessoas para se apoiar, porque o mundo vai ficar difícil. Essa reportagem, ela fala algumas coisas que eu acho interessante trazer aqui para vocês, tá? Olha só. O governador de Nova York, ela quer proibir todos os fogões a gás até 2030. E aí, basicamente, você vai ter que usar a parte elétrica, tá? Totalmente dependendo do governo. Na Califórnia, você já quer proibir os veículos que são a combustível fóssil e deixar apenas os elétricos. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você acha que carro elétrico faz bem para o meio ambiente? É claro que não. O carro elétrico ele polui muito mais o meio ambiente, muito mais. Porque para você produzir energia elétrica para alimentar o carro, você vai precisar de uma usina de carvão. Nem painel solar não dá conta. É uma usina de carvão. Para você poder produzir aquelas baterias, daquele material específico para fazer o carro andar a 100, 150 quilômetros, só tem na África. E aí você tem crianças de 6 anos embocando em buraco, cavando com picareta para poder pegar aquele material e transformar em bateria de carro. A bateria do carro tem vida útil. Toda bateria tem vida útil. Quando a bateria chega num estágio crítico, vai ficar obsoleta. E aí praticamente você vai ter que trocar de bateria. E o preço da bateria vai ser mais caro que o carro. Isso vai te obrigando a trocar de carro. E aí cada vez mais os carros vão para o lixão. A bateria é um tipo de composto que não degrada no meio ambiente. E nós vamos ter lixo radioativo pela primeira vez. Então o carro elétrico, essa história que é sustentável, ecológico, é a bunda. Não é mesmo. Não é mesmo. Porque ele é bonitinho porque você não vê a fumacinha do gás carbônico saindo pelo cano. Você não vê, mas existe um monstro colossal contribuindo para a depreciação do planeta inteiro. Então, praticamente, tudo isso que estou provando
é para fazer com que você se torne extremamente dependente do sistema. Porque gasolina você consegue estocar. Por exemplo, álcool você consegue estocar. Álcool acho que dura, se não me falha a memória, 10 anos e gasolina 5. Então você consegue, por exemplo, numa situação de emergência, você pegar um carro rural, a diesel ou a gasolina, e você tem condições de se locomover. Agora, energia elétrica, existe um sistema que o painel, os caras apertam um botão e você fica em blackout. E aí, meu irmão, não tem nem que se faça. Então, cada vez mais, eles vão querer tirar a sua liberdade. Tornar cada vez mais vocês escravos. Essa é a pretensão. Moer os ossos das pessoas. Então, esse é o futuro. Ah, mas eu vou sair do Brasil, eu vou para... Ah, isso é tudo Estados Unidos, cara. A França, tudo isso aí que já está acontecendo, a França já adotou. Os carros elétricos na França, eles vão ser maioria até 2025, se não me falha a memória. Doutor, os caras vão avançando com tudo. A questão, outro dia foi aprovado na Itália, e já estava aprovado, ó, já foi aprovado nos Estados Unidos, já foi aprovado na Austrália. Inclusive eu trouxe ano passado a matéria na Austrália, uma escola doando salgadinhos de insetos para as crianças. E, meu, já está aprovado na Europa e na Itália a questão da quantidade de insetos que você pode comer, que vai estar presente no alimento. Eles estão mudando o cardápio humano, fazendo com que você passe agora a consumir insetos. Porque para vocês, você como ser humano, você é uma escória. Você é um merda, você é um bosta. Para eles, tudo que você merece é a morte. E, se possível, a condenação eterna. É isso que eles querem de você. Agora, o Criador dos céus e da terra, o Deus cujo nome é Jesus Cristo, se você não estudou a Bíblia o suficiente para entender que Jesus Cristo é Deus, que o nome de Jesus significa eu sou em aramaico, estude a fundo, que você chegará nessas informações. Mas não é do dia para a noite. Eu demorei 3 anos para chegar nessa razão. Agora, é extremamente importante. O Criador nos deu a capacidade de sobrevivência absurda. A capacidade de vencer o mundo de forma absurda. O problema é as trevas que está sempre sacaneando. Então haverá um momento que tudo vai ser proibido. Você vai querer pegar um metrô, você não vai conseguir. Você vai querer pegar um trem, vai querer pegar um avião, não vai conseguir. Vai entrar o crédito social, vai entrar tudo. E aí eu digo, você tem que estar estabilizado em algum lugar que tenha poucas pessoas, um lugar que tenha uma situação precária, um lugar que não tenha interesse nem o desenvolvimento social para fazer aquele lugar dar certo. E aí, naquele lugar, você vai montar um sítio, uma chácara, um ambiente de sobrevivência. Ah, eu acho que você está doido. Então espera, paga para ver. More num apartamento numa cidade e pague para ver. Espere para você ver. Quando chegar em 2030, você vai lembrar de tudo aquilo que eu falei. E aí é o seguinte, morando nesses lugares, ainda você não está no Jardim do Éden. Você vai enfrentar um monte de problema, porque eles incentivam o MST, eles incentivam um monte de coisa para fazer com que você vá para a cidade. Só que aí você tem que ter estratégias inteligentes por trás. Que é o que eu sempre falo no nosso grupo de Monchá, que está presente no conteúdo prêmio. E aí, qual que é o importante? Você vai ter que plantar na sua chácara, mas haverá um momento que você vai ter que plantar na floresta, cara. Porque quando der merda, meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe falar. O sistema ele vai colapsar. Quando colapsar, ele não volta mais. Esse sistema, nós não estamos na nova ordem mundial, nós estamos na velha ordem mundial. A nova ordem mundial ela vem com o anticristo. O anticristo ele só vem quando o mundo tiver um caos, quando houver um blackout, um apagão, não tiver mais internet, o sistema colapsou, as pessoas estão caindo duras pelo chão. Aí, meu irmão, quando tiver realmente um caos e as pessoas estiverem clamando alguma coisa, vai vir o anticristo. E vai vir em peso. Porque eles querem a ordem pelo caos. As pessoas só vão aceitar o diabo se tiverem numa situação desesperadora. E é isso que eles querem. Agora, você sabendo disso, você tem que fazer o que a Bíblia nos ensina. Infelizmente, é um tipo de preparação. Não é estocar comida porque mesmo o governo chega até você. Você pode até estocar uns 2, 3 meses de comida, mas é bom você plantar. Plantar. Se possível, agrofloresta. Tem até um e-book lá no nosso grupo lá falando sobre isso, tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha alertado vocês. Cada dia que passa, os caras querem proibir tudo. Existe um processo de descivilização onde você se torna dependente do sistema.
Por exemplo, eles já proibiram a caça. Você não pode caçar, meu irmão. Você não pode caçar. Se você caçar, você pode ser preso. Se você entrar na floresta e começar a caçar passarinho para comer, você pode ser preso. Tatu, algum animal para você comer, você pode ser preso. Né? Caçar você não pode, né? Mas ao mesmo tempo, né, se o cara for bandido, né, preso por narcotráfico, ele é solto na hora, né? O mundo é esse, cara. Infelizmente o mundo é esse. Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição, tá bom? E claro, né, inclusive minha ordem de venda ele já foi até executada, né? Trabalho com criptomoedas também, enquanto eu estou gravando aqui, eu estou trabalhando com criptomoedas, com marketing, fazendo grana. Eu acho bom você conhecer esses modelos de mercado, mas fique na paz. Então quem quiser, links aqui embaixo na descrição.